contabilidade especializada em construção civil ou incorporadora não existe apenas para fazer o seu imposto. Ela existe para resolver problemas que um contador genérico muitas vezes não consegue chegar. O enquadramento certo decide o quanto de imposto você vai pagar ao final do mês. O crédito de INSS impede que você seja bitributado. E o ISS, que muda conforme a sua empreitada e o seu município, pode muitas vezes ser a virada de chave para sua empresa. E o funcionário, que numa construtora é um capítulo à parte. A rotatividade é altíssima, você demite e admite, você precisa calcular muito bem as provisões trabalhistas e tem que ter na palma da mão a sua convenção coletiva e os equipamentos de EPI. E ser incisivo nesse tipo de problema é o que muitas vezes separa uma construtora do lucro e do prejuízo. E eu sei muito bem disso porque eu já fui sócio de uma construtora por muitos anos. E eu conheço exatamente a dor de quem está aí. Meu nome é Matheus Grejo, eu sou sócio responsável pela Grejo Contabilidade e a gente resolveu se especializar em obra, construção civil, incorporadora, SCP, justamente por conhecer a fundo os vários problemas de uma obra. E o que torna a gente diferente é porque a gente já viveu do seu lado. Muitas vezes numa obra você recebe ela por medição. Executa 30%, emite a nota fiscal, recebe esse valor e dá seguimento à obra. Só que nesse meio tempo você precisa pagar material, mão de obra, fornecedor e muitas vezes o seu fluxo de caixa é afetado. Como eu falei, os funcionários são um problema à parte. O funcionário que aparece de manhã e não volta depois do almoço, o servente de pedreiro que muitas vezes trava o seu serviço, o orçamento de uma obra que muitas vezes é feito rápido para acertar o cliente e no meio do caminho você percebe que não tem margem mais. Às vezes numa licitação você depende da CND negativa e por conta de um imposto que atrasou, você perde a licitação. Construtora não é uma empresa comum. Tem obra, tem CNO, tem INSS patronal, INSS que é retido por obra e o ISS que muda conforme o município, conforme o contrato, base de presunção diferente e regimes tributários que podem cair pela metade dependendo de uma única escolha. E para a gente entender o quanto de imposto você vai pagar, a primeira coisa que a gente precisa é entender o melhor enquadramento para sua empresa. E isso se dá pelo KNAI, a sua atividade principal. As construtoras, em sua maioria, utilizam o KNAI 4120400, chamado Construção de Edifícios. Por utilizar essa atividade, muitas vezes em uma licitação, as obras públicas, eles necessitam de informar esse KNAI, o MEI já não é permitido. E em sua grande maioria, nenhuma de atividade relacionada à construção de edifícios, reforma, pintura, o que for, o MEI não é permitido. A partir daí, a gente começa a olhar mais para o Simples Nacional. Pelo Simples, você vai ser enquadrado no anexo 4, e é daí que você começa a verificar quanto de imposto você vai pagar. Seguindo a tabela do Simples Nacional, que é utilizada pela receita bruta do seu faturamento dos últimos 12 meses, o seu imposto inicia em 4,5%. Ele é até um pouco mais baixo do que o anexo 3, que é o mais utilizado pelas empresas de prestação de serviço. Porém, o fato de enquadrar no anexo 4 te obriga a ter o pagamento do INSS patronal sobre a sua folha de pagamento. E se você presta serviço para uma pessoa jurídica, órgão público, você é obrigado a ter a retenção de INSS na sua nota fiscal. Muitas vezes utilizado 50% mão de obra, 50% material. Sobre a mão de obra você vai ter a retenção de INSS e é muito importante que você controle essas informações. E é aí que muitas vezes mora um certo dinheiro que ninguém controla ou uma contabilidade geral não consegue fazer, o crédito de INSS. Quando você presta serviço para uma pessoa jurídica e tem a retenção obrigatória de INSS numa nota fiscal, isso gera um crédito para você utilizar como abatimento na sua folha de pagamento. Lembra daqueles 20% de INSS patronal que eu falei sobre sua folha? Você utiliza da sua retenção da nota fiscal para compensar esses valores. Então, se você presta um tipo de serviço onde a sua mão de obra é mais utilizada, você vai ter uma retenção maior na sua nota fiscal, mas ao mesmo tempo você vai compensar essa retenção para pagar o seu imposto de INSS patronal ao final do mês. Além do anexo 4, a gente cria algumas possibilidades de enquadramento. Se o seu tipo de serviço é um serviço mais técnico, a gente consegue enquadrar no anexo 5 pelo fator R, justamente para economizar no INSS patronal. Agora, se o seu tipo de serviço é um serviço mais direto, é possível verificar algumas possibilidades no anexo 3, que você foge do fator R e foge também do INSS patronal. A chave muitas vezes é a sua folha de pagamento, o seu corpo técnico, e um contador que entende disso te enquadra no regime correto. Um ponto de virada pode ser o enquadramento da sua empresa no lucro presumido. E aqui existe uma grande diferença entre o regime por empreitada global e o regime por empreitada parcial. Na empreitada global, quando existe o fornecimento de material e mão de obra, e existe também a inscrição do Cadastro Nacional de Obras, ou CNO, a base presumida do seu imposto chega a 8%. Na empreitada parcial, onde vai só a mão de obra,
essa base presumida pode subir para 32%. Você consegue entender o tamanho da diferença disso? Basicamente, você vai pagar o imposto de renda e a contribuição social em uma diferença de 8% a 32%. Primeiro que você precisa entender são os impostos no lucro presumido. Você tem o PIS, o COFINS sobre o seu faturamento e o imposto de renda e a contribuição social sobre o seu lucro presumido. Ou seja, a própria Receita Federal presume o seu lucro e a partir daí faz você pagar o imposto de renda e a contribuição social. Por isso, a importância de entender quando pode ser utilizado o regime por empreitada global e o regime por empreitada parcial. Na empreitada global, quando você fornece o material e a mão de obra e tem a inscrição do seu CNO, o seu Cadastro Nacional de Obras, a sua base de presunção é de 8%. Então, se você fatura R$1 milhão, você vai pagar o imposto de renda e a contribuição social apenas sobre R$80 mil. Agora, se você atua mais como cessão de mão de obra, o seu imposto vai ser incidido sobre R$320 mil. E existem mais possibilidades. Se você tem a mão de obra, tem o CNO, você pode optar também pelo INSS com o CPRB, a contribuição previdenciária sobre a sua receita bruta. Por se tratar de construtora, existem várias possibilidades de enquadramento, de imposto, e classificar isso errado significa uma margem de lucro menor, ou seja, menos dinheiro no seu bolso. Se você atua no ramo de licitação, isso significa vida ou morte. Para disputar uma obra pública, você precisa basicamente de 3 coisas em dia: o controle de alocação de obra, as CNDs negativas e uma planilha orçamentária bem feita. Eu já vi construtor ofertar o menor preço e perder a licitação, simplesmente porque estava com uma CND positiva. E a gente já conhece esse jogo e entrega isso estruturado para você. Nós desenvolvemos um sistema que faz a consulta da CND e, se positiva, te entrega essa informação o mais rápido possível. Boa parte do custo de uma construtora vem da mão de obra. E se você não sabe quanto custa de verdade um funcionário, com todos os encargos, as provisões trabalhistas de férias, 13º, um terço de férias, multa de 40% de FGTS, INSS patronal, FGTS, você faz o orçamento da sua obra no escuro. Ou você perde a obra por orçar caro demais, ou pior, você ganha e tem prejuízo ao final dela. E aqui na Grégio Contabilidade, a gente te fornece um sistema que não só te entrega o custo real do funcionário, como também a alocação por obra. E para fechar, você precisa da sua demonstração de resultado de exercício, ou DRE. Sem saber a sua margem por obra ou pela empresa, você não consegue realizar um orçamento decente. E aqui na Grégio, além de fornecer um sistema financeiro, a gente te entrega a sua DRE sempre atualizada, com os principais controles que importam para uma construtora ou incorporadora: faturamento, alíquota de imposto, o custo de material por obra e também o custo de funcionário por obra. E agora um ponto que pode ser o mais importante de todos: a reforma tributária. Logo no início do próximo governo, uma prioridade total à reforma tributária. A primeira coisa que você precisa saber é que o seu imposto vai mudar nos próximos anos. Construtora ou incorporadora tem regime específico na reforma tributária, e isso pode significar um aumento ou redução dependendo do seu regime. E quem simula isso agora se antecipa. E a segunda é o split payment, e é uma das que mais vai machucar uma construtora ou incorporadora. Hoje, quando você emite uma nota fiscal, o seu imposto é pago em 55 dias. Se você emite no dia 1º, você paga no dia 20 do mês que vem ou no dia 25. Com o split payment, o seu imposto vai ser pago já no momento do recebimento. Na verdade, ele nem vai ser pago, ele vai ser deduzido do seu valor recebido. E isso afeta no seu fluxo de caixa. Se você atua por medição, numa licitação ou até no seu contrato com o seu fornecedor, você precisa ter isso provisionado, porque muitas vezes o formato com que você entende o seu próximo custo vai ser afetado por conta do split payment. Agora repara numa coisa, tudo que eu falei chega longe de ser só contabilidade. É entender da sua obra, da sua dor. E é por isso que a gente entrega um pacote feito para a construtora. O enquadramento certo para você pagar o mínimo de imposto possível. Os sistemas corretos para você ter o máximo de gestão. E um financeiro específico para você ter maior tranquilidade no seu controle orçamentário. Então é o seguinte, aqui embaixo, nessa mesma página, a gente detalhou tudo isso por escrito. Cada ponto que eu falei, você consegue conferir item por item, bloco por bloco. E quando você quiser, a gente verifica como está a sua construtora. É só clicar no botão do WhatsApp que eu mesmo vou conversar com você. E a gente agenda uma reunião e eu te mostro na prática como você consegue economizar com a sua construtora.